Em 1898, foi criada uma ferramenta única e ultra eficaz que pode fazer com que o triplo de clientes entre numa farmácia de um mês para o outro. É uma ferramenta antiga, desenvolvida pelo publicitário Elias Lewis e usada até hoje, quase 125 anos depois. Essa ferramenta se chama funil de vendas. Convidamos o Jorge, que é especialista em marketing para drogarias em redes associativistas. Ele explicou o passo a passo para estruturar e colocar em prática o funil de vendas no seu PDV para atrair clientes. Ele é um formulário onde ele tira 30 minutos do dia, nos 3 períodos do dia ali, ele vai pegar e vai fazer algumas anotações. Então, se você quer atrair mais clientes com uma ferramenta que se mostra eficaz há mais de 125 anos, ouça esse podcast até o final. O funil de vendas é uma ferramenta do marketing que a gente trabalha com os nossos associados e ele visa principalmente a gente conhecer o caminho do consumidor, do nosso associado, até a compra, até ele reativamente comprar, fazer a sua compra, né? O shopper chegar e comprar. A importância dele para a gente ajuda a gente a conhecer um pouco da realidade. Por quê? Ele é um formulário bem simples que a gente repassa ao nosso associado, onde ele tira 30 minutos do dia, nos 3 períodos do dia ali, na parte da manhã, ali onde ele abre, né, mais ou menos ali das 8 às 9 da manhã, né, ele tira meia hora ali, das 8 às 8h30, e depois na parte da tarde, pode ser ali meio-dia até meio-dia e meia, ou dar 1 hora até 1h30, e ali na parte da noite, meia hora. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai fazer algumas anotações. Quais são? Verificar quantas pessoas passam ali na porta da loja dele, nisso, caminhando, né? A gente deixa isso bem claro, que normalmente o pessoal pergunta pra gente, e se ele passar de moto, se ele passar de carro? Não, a gente precisa das pessoas que estejam, que sejam transeuntes, ou seja, caminhando ali na porta da farmácia. A segunda pergunta que a gente pede que seja feita é que ele anote a quantidade de pessoas que entram na farmácia. Isso, né, nessa meia hora que ele está ali fazendo as anotações, né? E também dessas pessoas que entraram, quantas compraram, né? O valor de venda de cada uma delas, ou seja, a quantidade em valores do que ele comprou e a quantidade de itens na sacolinha que ele leva, né? Que ele traz. Em posse disso, a gente pega essas informações e trabalha numa planilha para poder dar uma resposta para ele ali do que está acontecendo, do caminho que esse consumidor fez, da passagem da porta da loja até a compra, a efetivação da compra e a ida dele embora. Quantas lojas você já aplicou esse método? Bem, hoje eu atendo aproximadamente 80 lojas. Eu já fiz, acredito eu, umas 40, 42 lojas já do funil de vendas, né? O importante de eu te salientar do funil de vendas, do uso dele, da importância, é que assim, a gente não está ali no dia a dia do lojista, né? E o legal é que com essas perguntas a gente consegue saber como é que estão as coisas na loja. Por exemplo, quando você tem uma passagem muito grande de pessoas ali na porta da loja, você já tem um indício do que está acontecendo. Pode ser que o lojista esteja posicionado numa área onde tem grande tráfego de pessoas, por exemplo, um calçadão, por exemplo, próximo de outras drogarias, próximo de outros comércios, bancos, etc. Você tem um grande tráfego de pessoas passando na farmácia, elas não estão entrando. Aí a gente já pode dar uma olhada na questão da própria fachada do associado. Será que a fachada dele está legal? Será que ela não está desbotada com o tempo? Será que os adesivos de vitrine dele estão muito bons? Será que ele tem alguns produtos lá dentro, né? Porque quando você passa ali em frente à farmácia, você olha na vitrine. Será que a exposição das promoções deles lá dentro da farmácia está legal? Está bem visível? Será que ele tem produtos chamativos ali que façam com que as pessoas entrem na farmácia, né? Aqui na universidade a gente tem um vídeo que o Vilney fala sobre coisas que você tem que saber para poder abrir sua farmácia. E no vídeo ele fala sobre posição do sol à tarde. Porque se o sol está batendo na sua calçada, a tendência é as pessoas irem para outra calçada, para ficar na sombra. E aí isso gera outros problemas, como até você mesmo falou, por exemplo, se está batendo o sol lá, se a minha farmácia é escura, o sol batendo lá vai ficar mais escuro dentro e as pessoas não vão ter interesse de entrar, não vão nem entender que tem uma farmácia ali. E através, né, dessa verificação com o funil, a gente pede que o lojista mande para a gente uma foto ali da fachada dele e a partir dali a gente começa com ações específicas para resolver esse problema. Então, com essa primeira pergunta, a gente já consegue resolver e já consegue ser respondido sobre esse problema, né? A segunda pergunta dele, que a gente faz do funil, é dessas pessoas que transitaram, quantas entraram na loja?
Então, se a gente tem esse tráfego pequeno, a gente já pode criar uma ação para trazer as pessoas dentro da loja. Se essas pessoas que estão dentro da loja não estão comprando, significa que alguma coisa ali dentro da loja está errada. Por exemplo, a gente pode ter problema de precificação, né? Os produtos não estão bem precificados, os produtos não, a parte da leotização interna ali, né, não estão bem colocados, o cliente não consegue enxergar onde é que estão os produtos deles, não consegue comprar, não tem às vezes um atendimento ali que possa estar ajudando ele na compra, né? Muitos problemas que acontecem com os lojistas de não estarem vendendo muito, pode ser a falta de não estar falando com o seu colaborador ali, para o seu colaborador ajudar na venda, né? Porque a gente sabe hoje que o papel do colaborador dentro da farmácia é muito importante. Hoje a gente está voltando àquelas origens, quando a gente ia na padaria, o cara conhecia a gente, conhecia o pai da gente, conhecia o nome da gente, né? Eu até brinco muito com meus associados, que na farmácia onde eu vou, por exemplo, a pessoa chega, me chama pelo nome, pergunta ali como é que está meu remédio. Existe um conhecimento do que eu compro, dos remédios contínuos que eu uso, do meu filho, por exemplo, né, de uma fralda, de uma pomada. Então, todas essas ações, quando a pessoa está lá dentro, a gente consegue ver com o funil e consegue ajudar o associado, né, diagnosticando esse problema lá dentro. Você tocou num ponto muito interessante. Às vezes a pessoa fala assim, mas na minha farmácia entram, sei lá, 20 mil pessoas por semana, 10 mil pessoas, 20 mil pessoas por semana. Eu não consigo decorar todo mundo. Você não precisa decorar ao ponto de você, olhou, bateu a cabeça, mas o cadastro ajuda. Ajuda muito. Então você tem um cadastro da pessoa lá, você sabe que ela comprou um remédio de 30 tem 30 pílulas, então ela vai tomar aqueles 30 comprimidos, e aí tá chegando no 30º dia, e aí você fala assim, vou ligar para essa pessoa, ou se essa pessoa entrar, você já sabe que provavelmente ela veio por aquele remédio. Sim. Por exemplo, eu faço uso de um remédio contínuo para pressão. Então, o que o lojista fez? Ele vem, anota meu nome, né? Anota o remédio que eu tomo. Ele faz igualzinho aquelas perguntas de cupom, sabe? Ele tem meu WhatsApp, sabe o remédio que eu tomo, o uso dele e sabe que eu tenho filho. Ele fez um cadastro rápido ali, como aquelas fichinhas antigamente, né? E a partir dali, todo dia 20, 25, ele me manda um zap. Chegou o seu remédio aqui, tal, vem buscar, beleza, está prontinho aqui e tal. Ou, se você preferir, ainda pode trabalhar com ele a questão do delivery, né? Como ele fica próximo aqui da gente, ele manda, eu entrego para você aqui, qual horário fica melhor para você. Então, todo esse cuidado, que também é do pós-venda, que depois mais à frente eu vou falar também, esse cuidado lá dentro da farmácia, dele saber o que eu tomo, dele saber a quantidade, o tempo que eu preciso do medicamento é muito importante. E isso a gente consegue ajudar o lojista trabalhando com o funil de vendas, trabalhando na terceira pergunta, que é se ele entrou na farmácia e a quantidade de pessoas que entraram não está batendo com a quantidade que estão comprando, o valor que estão comprando, a gente pode fazer ações que vão ajudar que aumente essas vendas e que também aumente o ticket médio por consequência. O que eu entendo de funil de vendas? Dentro do marketing digital, a gente divide o funil de vendas entre público frio, morno e quente. Não sei, eu imagino que, por exemplo, dentro da farmácia, num local físico, né? O público frio talvez seria pessoas que moram do outro lado da cidade, que tem muita essa questão de que geralmente o pessoal escolhe a farmácia que está mais próxima. Já ouvi falar isso, eu não tenho certeza, aí no caso você fala melhor sobre isso daí pra gente. Mas para atingir um público frio, por exemplo, uma pessoa que mora muito distante da farmácia, suponha que seja uma cidade aí de 200 mil habitantes, e a pessoa mora do outro lado da cidade, existe alguma ação de marketing dentro desse funil assim para público frio, para atingir essas pessoas e fazer com que elas deem preferência para essa farmácia? O que poderia ser feito para atingir esse público que está lá distante, que talvez nunca tenha parado para pensar e visitar essa farmácia? Não sei, às vezes eu estou falando besteira, mas talvez exista alguma ação de marketing para isso. O que você acha? Muito legal a sua pergunta. A gente também tem uma outra ferramenta em conjunto com o funil, né, onde ele faz uma análise justamente de um raio de ação onde a sua farmácia, por exemplo, né, vamos imaginar que você seja um dono de farmácia e onde você está localizado. E a partir dela a gente consegue saber várias coisas ali, né, das pessoas que estão ao redor, nesse raio que a gente informa, que normalmente, dependendo do tamanho da cidade onde você está, a gente trabalha 1 quilômetro, 1,5 km. E ali ele mostra, né, algumas áreas que são quentes e são frias ali para a gente poder estar trabalhando. Né? Isso já falando da ferramenta. E através dessas áreas quentes e frias, a gente tem algumas outras
ferramentas também do marketing que a gente pode estar fazendo ali. Por exemplo, a gente pode trabalhar com uma ação de delivery justamente para aquela área, a gente pode trabalhar com convênio ali para puxar aquelas pessoas para dentro da farmácia, né? Por exemplo, você tem ali, nós estamos aqui localizados num bairro, você tem um bairro mais ou menos de 1,5 km de distância, e você tem uma área ótima ali para trabalhar. Então, você pode fazer ações ali de internet, trabalhando com o Instagram, justamente para aquela área específica. Você pode trabalhar ali, dependendo do tipo de público que essa ferramenta nos dá, com ações de panfletagem ali dentro, né? Eu tenho um associado que é de uma cidade pequena, onde o Instagram para eles ali não é muito forte, devido ao grau de instrução das pessoas que ali estão. Então a gente fez um trabalho de panfletagem naquela área, falando que ali a gente vai trabalhar com delivery gratuito de tal hora até tal hora. E nós verificamos também que existem muitas empresas ali naquela área, e está justamente naquela área de atuação da farmácia. E ali nós criamos um convênio onde os funcionários poderiam comprar, juntando ali os seus produtos e fazendo a entrega grátis para eles lá. Então, assim, essas duas ferramentas trabalhando em conjunto, a gente consegue não só trabalhar com esse público frio que passa pela farmácia e não entra, mas também com aquele público que está distante, né, dentro do raio de atuação para a gente ali. E uma outra coisa que eu queria salientar, que é muito importante da sua pergunta, é que quando você consegue pegar outras áreas onde aquele público seu está, que é frio, além de você conseguir maior rentabilidade, maior, né, trazendo eles para dentro da farmácia, ou talvez só trabalhando com o disco entrega, você consegue também combater uma concorrência que está ali. Porque hoje a gente sabe que existem grandes redes ali que estão ali, né, sempre buscando, né, morder uma fatia maior do mercado. Eu tenho vários associados que tem uma farmácia aqui, tem um outro concorrente do lado deles ali, né? Grandes redes. Então, esse é um trabalho do marketing que a gente faz, diferenciado, para poder ajudar o nosso associado quando ocorre esse tipo de problema, né? Quando tem esse público frio aí, mais distante da gente. E você falou uma coisa muito interessante. Então, se tratando assim em termos de Instagram, por exemplo, de Instagram, Facebook, mídia social, você acha que para um funil de vendas existe alguma mídia de comunicação que é mais efetiva? Por exemplo, a gente vê muita gente falando hoje, que é uma coisa que eu não acredito muito, mas a gente escuta muita gente falando hoje que carro de som não é tão eficaz, panfleto não é tão eficaz. Por quê? Porque através da internet consegue atingir muito mais pessoas. Qual que é o impacto do Instagram, das redes sociais, dentro do funil de vendas para uma loja física? Você acredita que o Instagram, as redes sociais trazem muito mais pessoas do que esse formato que é, digamos assim, antigo? Mais antigo, de formato de carro de som, às vezes um anúncio ali na emissora local de televisão, na rádio local. Você acha que as redes sociais dão um impacto muito grande dentro do funil de vendas e atraem mais pessoas? Isso é muito legal. Sim e não. Por que sim e não? Primeiro, eu acredito totalmente nas mídias sociais, né? Tenho lojistas ali, por exemplo, em cidades grandes ali, onde a gente consegue trabalhar a mídia social ali em micro e macro regiões, que dão resultados fantásticos ali para o lojista. Por exemplo, a gente criou uma ação onde a pessoa recebia aquela determinada área, que até eu citei na resposta anterior, né? Ele recebia as promoções, ele printava e ia na farmácia para ganhar o seu desconto. Entendi. Entendeu? Entendi. Ou às vezes ele comprava e ele era daquela área mais distante e ele recebia um bônus back, ou seja, na próxima compra sua eu te dou um desconto. Foi fantástico a ação. Em contrapartida, nós temos cidades mais, vamos dizer assim, onde o nível das pessoas assim de escolaridade é um pouco menor, onde as mídias sociais não estão tão ali intrínsecas nas pessoas, onde o carro de som funciona. Nós já tivemos relatos dos associados. Então, para isso, o que a gente faz? A gente, normalmente, com essa análise dessa ferramenta que eu citei para você, em conjunto com o funil, a gente faz uma porcentagem. Porcentagem X a gente trabalha com mídia social e porcentagem Y a gente trabalha com carro de som, com a panfletagem direta ali, às vezes com uma mala direta. E aí a gente vai fazendo aquela aferição de resultados e vai vendo o que mais funciona lá. Agora, nessa campanha que a gente fez, printando e o pessoal levando, bônus back ou até o cashback foi fantástico, deu um resultado muito grande. Então, eu sou totalmente a favor, eu acredito que é um trabalho bem feito nas mídias sociais, bem direcionado, onde você consegue ali trabalhar com o seu público-alvo, trabalhando a dor ali, que o funil dá isso pra gente ali. Sim. O resultado é incrível. Eu já tenho assim, vários cases ali onde a gente conseguiu altos retornos ali.
E foi muito legal, muito bom. Pelo que você está me falando, surgiu uma dúvida bem grande, assim. Como que é possível analisar se uma estratégia de marketing está dando certo dentro do funil ali? Por exemplo, seria através do faturamento ou quantidade de pessoas que entram na loja, alguma coisa assim? Como que você faz para analisar? Por exemplo, o cara tem ali uma farmácia, ou a pessoa trabalha numa farmácia, deu a ideia ali para o patrão, ou enfim, a farmácia quis entregar panfleto no centro. Do nada teve essa ideia, na próxima semana está entregando panfleto. Como que é possível medir se deu resultado ou não essa panfletagem? Normalmente, quando a gente cria uma estratégia de panfletagem, eu procuro colocar no próprio panfleto ali para o pessoal apresentar o panfleto na farmácia, para a gente poder ter essa ideia. O faturamento também é uma das ferramentas que a gente usa ali, a gente sempre verifica mês a mês. Mas o que eu gosto muito e também brigo muito com o meu associado, isso já é uma batalha, é que o funil de vendas a gente só não faz um mês, a gente faz um mês, faz todo o trabalho de marketing ali, no próximo mês a gente faz de novo e verifica esses números. Nós criamos uma ideia de desafio dos 90 dias. O que é isso? Onde a gente trabalha as maiores ferramentas de marketing que a gente tem com o nosso associado durante 3 meses. Isso contando que o funil seja feito no mês, ou seja, novembro, dezembro e janeiro. E ali a gente confere faturamento, a gente confere a questão dos resultados do funil e também, respondendo a sua pergunta, nas peças que a gente faz de panfletagem, a gente sempre insere ali embaixo, apresente esse panfleto e ganhe desconto X. Mande para a gente através de uma mídia social, tire uma foto do produto X e ganhe um desconto Y. E também dentro da farmácia, quando o cliente vai lá, a gente procura sempre pedir que ele preencha, para alguns associados que usam o funil comigo aqui, que ele preencha um formuláriozinho pequeno, com o nome dele tal, e a partir dali a gente vai vendo se ele está comprando novamente. Isso sem contar dos sistemas que hoje a gente tem, que são aqueles sistemas de fidelização, que a pessoa vai lá, identifica com o seu o seu CPF, e a gente sabe todos os dados dele ali, Então, no caso, esse desafio de 90 dias, por exemplo, o cara que tem uma farmácia, ele teria que esperar, na teoria, 90 dias para perceber se está tendo resultado ou não? Alguma coisa assim? Não, a gente faz 90 dias, onde a gente propõe que ele use todas as nossas ferramentas de marketing mirando o resultado. Certo. Porém, a gente faz o mês, mensura o resultado, faz novamente, principalmente o funil, a gente usa o funil, a gente usa o funil, além como uma ferramenta para a gente criar ações, mas ferramentas onde a gente consegue mensurar esse resultado. Porque, por exemplo, se a gente conseguir com que mais clientes que estão passando na porta dele entrem e comprem mais ali, em termos de número, em termos de itens por sacolinha, significa que essa estratégia está dando certo. Então, vamos continuar? Perfeito, vamos lá. Fizemos o segundo funil no segundo mês, notamos que está acontecendo, a quantidade de pessoas que está passando é a mesma, porém a quantidade que estão entrando está diminuindo, a quantidade que estão comprando está diminuindo, a quantidade de itens de sacolinha está diminuindo, vamos acender um sinal de alerta. Então, vamos modificar essa estratégia. Vamos ver o ponto de gargalo que está ali, se é na quantidade de pessoas que está entrando, se é na quantidade de itens da sacolinha que está diminuindo, e aí a gente vai e cria ou modifica a campanha de marketing que a gente pode estar fazendo errado, ou o caminho que ele não deu certo, ou pelo contrário, que é bem melhor, que está dando muito certo, e aí a gente continua ou a gente muda ali no meio do trajeto. Por isso que a gente trabalha com esses 3 meses, porque aí a gente consegue saber ali se no meio do processo está dando certo, principalmente no segundo mês, se deu certo no segundo mês, isso já contando tudo, inclusive as mídias sociais, se está dando certo, se ali os seguidores ali estão compartilhando, estão indo, se as campanhas estão dando certo, se os prints de alguns associados o pessoal está mandando, e se der certo a gente continua, se não deu a gente revê o que está dando errado, modifica o caminho e vai lá. Esses 90 dias, eles são o período de teste para você saber o que funciona para você. Sim. Tem um jeito que vai funcionar para você. Tem um jeito que vai funcionar. A gente só tem que descobrir qual é. Cada associado tem o seu mercado, cada associado tem o seu problema. Quando a gente faz o primeiro funil, conforme eu falei lá no início, se tem poucas pessoas passando ali, a gente tem que trabalhar uma estratégia X. Tem associados que estão ali no meio do centro, tem muita gente passando, mas pouca gente está entrando. É estratégia Y. Bem, temos muito cliente que está entrando, que está passando, muito cliente que está entrando, mas está comprando pouco. Estratégia Z. Então, assim, para cada mercado,
a gente consegue trabalhar essa estratégia dos 90 dias e consegue achar ali cirurgicamente o problema do associado. Então, passado o período de 90 dias desse teste que você mencionou, e o cara viu aquilo que dá certo para ele, isso vai ser para sempre? Sempre vai dar certo essa estratégia com ele? Ou com o tempo ele vai, beleza, daqui a 180 dias essa estratégia já não está dando mais certo, vou ter que mudar para outra coisa? Ou é contínuo? Aquilo que deu certo para você uma vez vai continuar dando certo por causa do seu ponto, de tudo mais? Não, essa é uma ótima pergunta também, porque até eu brinco muito com o nosso lojista, é que se você trabalhar a mesma campanha com ele, aquilo vira paisagem. É igualzinho assim, por exemplo, você para o carro, o seu ali tem uma árvore ali, né? No primeiro dia você fica com medo de cair alguma coisa no seu carro. No segundo dia, tá beleza. No terceiro, aquela árvore para você já não faz diferença. Então, a estratégia, ela sempre tem que ser mudada. A gente faz os 3 meses para dar aquela alavancada. É como se você estivesse tentando fazer seu carro pegar com a bateria arriada, né? Você dá aquela força, dá aquele arranque, ele pegou, perfeito. Então, agora a gente vai criar uma nova estratégia, a gente vai fazer uma outra análise depois desses 3 meses, né? Para validar se essa primeira estratégia deu certo. Deu certo, perfeito. Vamos ver o que a gente pode fazer a mais. E aí a gente começa outros 3 meses, ou seja, uma outra estratégia, né? Porque o nosso medo com o lojista e o nosso cuidado hoje com o shopper do lojista é que as ações que a gente desenvolve junto com os nossos projetos mensais e tal, e os outros que a gente faz também, é que aquilo não vire uma paisagem. Porque tudo que você vai andando ali, vai vendo tudo igual toda vez, aquilo para você acaba virando uma coisa costumeira. Então você nem olha mais, né? Então ali a gente precisa criar ações que dão aquela sacudida de novo no cliente do nosso associado. Toda estratégia de marketing vai dinheiro. Sim. Muitas vezes, por exemplo, como você falou, tem que investir 3 meses ali, claro que vai perceber o retorno logo de cara, colocando as estratégias em questão de 1 mês, mas e para o cara que está passando por uma crise? Quais seriam, por exemplo, as estratégias de marketing mais enxutas que ele pode fazer ali, que ele vai deixar de gastar muito dinheiro e vai fazer com que ele tenha mais resultado? Porque tem muita farmácia, tem muito dono de farmácia aí que às vezes passa por uma crise. E para ele reverter a crise, no caso, ele teria que vender mais, ter um faturamento melhor, certo? Correto. Quais seriam as estratégias que poderiam facilitar ele conseguir clientes mais rápido? Nós sabemos hoje que o investimento nas mídias sociais é muito mais barato, por exemplo, do que você fazer 5.000 panfletos, por exemplo. Esse já seria um caminho. Outro caminho são ações simples, de você estar trabalhando com CRM, ou seja, você está pegando ali as informações dos clientes que entram na loja. A partir do momento que você pega os seus clientes que entram na loja ali, você começa a criar listas de transmissão no WhatsApp. Você não tem aquele custo, né? Como a gente já fornece campanhas para eles todo mês, né? Então, se ele já tem essa lista de transmissão, se ele já tem esse contato com o seu cliente, é mais barato ele manter os clientes que já estão ali do que ele buscar novos. Isso partindo do pressuposto que ele já tem um alto índice das pessoas ali que trabalham com ele. Outras ações que a gente normalmente fala com ele, que são baratas, é um carro de som, ou às vezes ele colocando uma pessoa ali na porta da farmácia, trabalhando como locução de imagem, não é um custo alto, é um custo mais barato, ainda mais se ele tiver um alto índice de pessoas que trafegam por ali. Então, o dono da farmácia, né, o pessoal da farmácia pode trabalhar com isso. E a partir do momento que as pessoas entram ali, essa anotação, esse trabalho de fidelização, anotando alguns dados do cliente, esse trabalho contínuo de estar falando com ele, de estar conversando com ele, de estar mandando produtos para eles poderem saber das promoções da loja, torna-se esse custo bem mais em conta para ele, do que ele investir, por exemplo, em TV, do que ele investir no outdoor, ou ele investir numa panfletagem, que seria um custo bem mais alto. Mas as mídias sociais, né, conforme a gente estava falando lá mais cedo, é muito interessante e o custo é muito barato. O custo-benefício é muito barato para ele. Então a gente sempre incentiva que ele trabalhe sempre ali com o Google, né? Coloque a sua farmácia ali no Google, faça esse trabalho, preencha direitinho. A partir do momento, mantenha todas as informações atualizadas, como horários, todas essas questões. Ele trabalha ali com campanhas pagas ali, né? Gastando um pouquinho e tal, para que ele tenha esse trabalho de trazer o cliente para dentro da farmácia e a partir dali ele pega esses dados, ali a equipe sendo bem treinada, né, uma equipe inteligente, um caixa inteligente, ele consegue prender aquele cliente ali e fazer com que ele consiga aumentar suas vendas, ele consiga rentabilizar mais.
o Google atinge praticamente a cidade inteira. Todo mundo que estiver na cidade pesquisa ali, farmácia na cidade tal. O Google está ali à disposição. Sim. Turistas se encaixam em público frio, morno ou quente? Caso, para a gente, ele é no marketing mesmo em si, para nós ali, ele é um pouco mais frio. Ele é um pouco mais frio. Sabe, a gente procura muito trabalhar com os que moram ali na cidade. Claro, pode ocorrer dele, né, procurar um lojista ali, né, você está ali no meio da cidade, ou você vai, sei lá, você vai visitar uma cidade. Eu, graças a Deus, meus farmacêuticos são praeiros, né? Então vamos supor que você vai lá na praia, lá você quer comprar um remédio para comprar, você já, opa, tá ali e tal. Normalmente a gente procura tratar mais os que moram ali, né, na região mesmo, que estão ali, que são regionais ali, mais como público quente. Uma coisa assim que a gente fala, que eu gostaria só de deixar claro, sobre essas ferramentas do funil e tal, tudo isso tem que ser alinhado com algumas coisas que a farmácia tem que ter. A farmácia tem que ter um trabalho de precificação legal, porque não adianta a gente fazer todo esse trabalho de marketing, toda essa movimentação, né? Ela tem que ter um mix de produto adequado, né? A sua layoutização interna tem que estar bonita, os seus produtos têm que estar bem organizados ali, porque o trabalho hoje ele não é só de uma mão. Ele precisa sempre da ajuda do farmacêutico, da farmácia e o nosso trabalho aqui, né? Então, todo esse trabalho do funil só dá certo quando todas as pontes estão está tudo certo, todos os caminhos estão todos certos. Se o mix está legal, se a parte de precificação está legal, se a disposição dos produtos está legal, se não ocorre nenhum furo ali, né, entre um produto e outro, então tem que estar tudo funcionando para que o resultado seja efetivo ali, né, junto com o funil. Jorge, só para finalizar aqui, você falou para a gente que você já aplicou o funil de vendas em quantas farmácias? Aproximadamente 42 farmácias, acredito. 42 farmácias. Então, se qualquer pessoa que estiver trabalhando numa farmácia, se tiver uma farmácia, estiver escutando esse podcast, estiver assistindo esse podcast, vamos deixar o teu contato aqui na descrição desse vídeo, nos comentários, para que a pessoa possa entrar em contato com você e, quem sabe, conversar contigo, tirar as dúvidas sobre o funil de vendas e, quem sabe, conhecer mais do seu trabalho. Muito obrigado, quero agradecer a vocês aí, né? Nunca tinha feito, espero que vocês me chamem novamente aí. Muito obrigado. Nesse momento, nós vamos deixar aqui os vídeos no canto, então caso você tenha interesse em aprender mais sobre farmácia, para que você consiga se capacitar, basta clicar em um desses vídeos aí e aperta o play, assiste esse vídeo até o final, porque com certeza, se você tem interesse em se aprimorar nesse nicho de farmácia, no setor farmacêutico, nós da Universidade da Farmácia vamos te ajudar nessa jornada.